O Cena Musical veio até o Teatro Núcleo Experimental conferir os bastidores de Senhora dos Afogados. O amor é um grande laço, um passo para uma armadilha, um lobo correndo em cerco para alimentar a matilha, para o sua chegada, com a fuga de uma ilha. Eu converso agora com o Zé Henrique, o diretor da peça. Zé, como foi essa adaptação do texto do Nelson para o teatro? Na verdade, o texto ele está quase integral. A gente estudou a forma de colocar o texto em cena, que é misturando com as músicas, né, com as músicas do Chico, existem algumas músicas do Djavan, do Milton Nascimento, do Edu Lobo, mas a gente se debruçou mais no período de pré-produção sobre a forma do musical e a estrutura do musical. O texto do Nelson, propriamente dito, ele está praticamente na íntegra. Conta um pouco da história, o que é a peça? Tem uma história, né? Ela tem uma trama que se inicia a partir do momento em que está sendo velada a segunda filha dessa família, a família Drummond, uma família tradicional, uma família da aristocracia brasileira. Essa família já perdeu uma das meninas, uma das filhas, chamada Dora, e agora a peça se inicia quando a segunda filha, chamada Clarinha, está sendo velada. Muito embora o corpo dela não tenha sido achado. Por quê? Porque as duas meninas morreram afogadas e os corpos não foram recuperados. A partir dessa premissa inicial, o Nelson vai mostrar um quadro familiar, que é um quadro familiar marcado por um evento muito forte, que é a paixão desta filha que ainda está viva, chamada Moema, pelo seu pai, que é o Misael. E logo me apaixonei, amei com bastante gosto, tomei o posto de rei. E é como se eu tivesse toda a força de uma prece a me rodear. A pessoa tem que ver a peça para perceber toda a loucura de um cara totalmente tradicional e que vai enlouquecendo porque ele perde o rumo das emoções, dos sentimentos, né? É uma verdade que começa a vir à tona e ele vai tendo um contato direto com ele mesmo, um pai de família que sempre evitou tocar nas próprias emoções, sempre fugiu das próprias emoções, e isso vai provocando uma série de tragédias familiares, o que é bastante recorrente se a gente pensar bem aí no nosso entorno, né? E ele se perde no meio disso tudo e enlouquece. Basicamente é isso. Eu faço a Moema. Ela é filha do Misael e da Dona Eduarda. Ela tem 2 irmãs. E a peça se passa no dia da morte da segunda irmã dela, que é a Clarinha. E ela tem também um outro irmão, o Paulo, que é o irmão mais velho. E a Moema, ela vai desenvolvendo uma paixão pelo pai. E essa paixão se torna tão grande, esse amor se torna até doentio a ponto dela assassinar as 2 irmãs. Ela gostaria de ser a única mulher nesta casa. Dora e Clarinha morreram, só tu ficaste. Só eu fiquei. Sou agora tua filha única. Tua filha única. Misael, eu preciso rezar pro pai. Queres que eu reze? Há quanto tempo não reza? É preciso rezar! Há anos não diz. Aí a trama toda vai se desenvolvendo, revelando muita opressão na vida da Dona Eduarda e uma necessidade de libertação, né? De amar, de ser amada, de ser realmente muito oprimida por uma tradição, por uma família que é secular, e ela é uma mulher muito infeliz. A metade arrancada de mim, leva o vulto teu, que a saudade é o revés de um parto, a saudade é arrumar o quarto da filha que já Contar essa história também através
da música, né? A música ter um fragmento de um certo alívio ou a expressão dessas personagens diante dessas situações. Eu acho que isso foi um desafio para todo o elenco também. Essa trilha foi escolhida a partir do texto, né? A nossa experiência, a nossa curiosidade aqui, o nosso objetivo foi estudar a estrutura do musical e aplicar num texto brasileiro que falasse de temas brasileiros, que pudesse falar um pouco da nossa realidade, né? De um dramaturgo brasileiro, do maior dramaturgo brasileiro, mas aplicando a estrutura do musical clássico. Então, com número de abertura, com número de encerramento, com toda a companhia, com dueto, com a famosa I Wish Song, né? Nós fomos fazendo um levantamento de músicas que pudessem ressignificar o texto e o texto ressignificar as músicas. Então, as pessoas que vêm assistir, elas já conhecem as músicas, pelo menos uma boa parte delas, já ouviram em outro contexto. Aí elas estão ouvindo essas músicas num contexto diferente, e a ideia é exatamente essa, que as pessoas possam ter outros entendimentos, outras sensações, ouvindo a mesma música num contexto diferente, falando de personagens diferentes e de situações diferentes. Dizem premente, triplicou seu capital. Vai sobrar para a gente, ninguém viu. Convidamos vocês a assistir o espetáculo Senhora dos Afogados, de Nelson Rodrigues, comemorando o centenário dele, aqui no Núcleo Experimental, na Rua Barra Funda 637. E a gente fica aqui de sextas às segundas.